Quem vê, eu queria que a câmera filmasse, por favor, a manchete da revista Veja. Podia filmar, por favor, amigo? Amigo, podia filmar para mim? A nossa grande atriz, Sônia Braga, levantando um cartaz contra o golpe. O diretor Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de cinema, nesse momento, mais comentado internacionalmente pela renovação do cinema brasileiro, assinando esses documentos denunciando esse golpe parlamentar que aconteceu no Brasil, usando o expediente do chamado crime de responsabilidade, que não se consolida, não existe crime. A presidenta, aliás, entre as várias lideranças investigadas desse país, denunciadas pela Operação Lava Jato, de vários partidos, não só do PT, diga-se de passagem, PMDB, PP, DEM, vários partidos, é a única contra a qual não existe nenhuma denúncia, nenhuma ilação sequer. E ela está sendo levada à cassação, processo de impeachment, por crime de responsabilidade que não existiu. Porque se o que ela fez fosse crime de responsabilidade, vários governadores e prefeitos do Brasil inteiro deveriam ter sido cassados também. Na verdade, é um golpe parlamentar. Porque, infelizmente, temos um Congresso conservador e, através desse golpe, se pretende, em último grau, fazer uma mudança no sistema eleitoral brasileiro que dificulte ainda mais de quebrar esse bloco conservador que domina a política brasileira no Congresso há muito tempo. Nós sabemos que o povo brasileiro só encontrou esperanças históricas, estruturantes, no poder executivo, tanto que o parlamentarismo sempre foi derrotado no Brasil. Porque as grandes massas populares, intuitivamente até, sabem que as únicas mudanças positivas e progressivas que aconteceram no Brasil a seu favor foram através do poder executivo. E tem na sua memória a ação de Getúlio Vargas, a ação de João Goulart e de outros presidentes mesmo que não fosse tão à esquerda, e do presidente Lula, e desses 12 anos de governo construindo o Brasil democrático e popular. Então, os artistas denunciam o golpe por um lado e, por outro lado, questionam, inclusive fazendo ocupação, estão indo às praças e ruas do Brasil, questionando a extinção do MINC, que é um ministério que tem um valor simbólico. O que move a mente das pessoas, o coração, é a cultura, no sentido mais amplo do termo. Cultura no sentido daquilo que nós produzimos no nosso ato de viver. Os bens materiais, espirituais, os bens simbólicos. E no governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, nós tivemos avanços profundos na questão cultural. Com a criação do Sistema Nacional de Cultura, uma democracia de base, desde os municípios, elegendo as conferências os representantes, delegados das conferências estaduais e municipais, a ampliação da legislação, auxiliando o mundo da arte e da cultura, a criação dos pontos de cultura, a cultura da paz, a valorização das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos povos indígenas, das comunidades como do Paraná, faxinalenses e todas as comunidades tradicionais, avanço na questão do negro, na questão da emergência de novos atores da sociedade brasileira, com o ProUni, com o FIES, com a criação de cursos técnicos. Só no Paraná, 27 institutos federais de cursos profissionalizantes foram criados. A Universidade de Unila, bilíngue, lá em Foz do Iguaçu, a Universidade da Fronteira Sul, apoiando a cultura familiar. São grandes avanços que aconteceram. Então, eu quero também, como presidente da Comissão de Cultura, manifestar minha solidariedade restrita aos artistas, ao mundo, ao universo da cultura, que repudia o ato já no início do governo Temer, como um grande retrocesso, porque são questões de extraordinária importância no nosso país. E é interessante, senhor presidente, que desses 13 anos e alguns meses de governo democrático popular, Lula e Dilma, a direita mais reacionária só fala na crise atual. Ela não fala das coisas boas que esses governos fizeram. Ela esquece de dizer às pessoas que a escutam que o sistema capitalista é um sistema cíclico em qualquer país do mundo. Por mais competente que seja um governo, doutor Batista, por mais competente que seja,
ele é incapaz de impedir a crise cíclica do capitalismo, desde que esse sistema existe à plenitude. Os grandes teóricos da economia, no final do século XIX, já entenderam esse mecanismo de crise. É por isso que, se nós olharmos para o mundo, nós vemos nessa grande crise que aconteceu em 98, que o Brasil passou ileso pela crise, na primeira etapa da crise, com pleno emprego, inclusive. A Espanha desabou, a Grécia desabou, Portugal desabou, Itália em crise profunda, a França entrou em crise, mesmo os países mais ricos do capitalismo, a crise americana. E se olharmos para o mundo hoje, o que nós vemos? Tragédia em toda parte. Alguns países ricos aumentando a miséria dentro das suas fronteiras, como os Estados Unidos da América, que é o país mais rico, hoje existe muita miséria nos Estados Unidos, muita pobreza. Os imigrantes se lançando ao mar para morrer com suas crianças no mar Mediterrâneo, sem nenhuma segurança, desesperados, para fugir da guerra que as grandes potências capitalistas provocaram com sua intervenção no Iraque, com reflexos na Síria, na Líbia e assim por diante. É engraçado quando se faz a crítica, é como se a crise fosse culpa do governo do PT. Nós não dizemos que não temos erros sim, inclusive foi publicado um documento do partido com uma crítica profunda sobre os equívocos que as nossas gestões cometeram. Mas responsabilizar esse governo pela crise, que é uma crise mundial, e chegou mais tarde no Brasil pelos mecanismos anticíclicos que nós provocamos, gerando emprego, e como mudou a conjuntura mundial no preço das commodities, do petróleo, a crise se aprofundou no Brasil também. E justamente agora que a crise está no fundo do poço, que vai começar, o ciclo vai começar a sua fase de crescimento, se toma o poder através de um golpe, para depois dizer que estão consertando os erros que o PT fez. Mas o povo que sente na sua carne, na sua vida cotidiana, o governo, mesmo que de uma forma indireta, logo vai perceber e já está percebendo o que está por trás desse golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que eu repito, não cometeu nenhum crime. Ela está sendo tirada do governo sem cometer um crime sequer. E as forças conservadoras, veja que estranho, o partido que perdeu as eleições, agora o senhor Serra, é o todo-poderoso ministro das Relações Exteriores, atacando países, lideranças da Unasul e assim por diante. Então, é na verdade um golpe muito bem armado com o apoio da grande mídia. Aliás, o grande erro dos governos populares foi não conseguir fazer uma reforma da mídia, não censurar ninguém, mas criar mídias alternativas, regulamentar a mídia. É impossível que um país da dimensão do Brasil, 6 ou 7 famílias sejam donas de todos os meios de comunicação no Brasil. O monopólio. São esses meios que levam a informação para as pessoas, e cada um de nós, todos nós pensamos segundo as informações que nós recebemos. Todos nós que estamos aqui. Seja a pessoa mais simples do povo, até o mais importante intelectual, ele pensa segundo as informações que tem acesso. E nós sabemos que a grande massa do povo brasileiro, as informações que ele tem acesso quais são? As rádios da sua cidade, as televisões locais, os jornais como a Gazeta do Povo, a Rede Globo, a Bandeirantes e a SBT e Record. É a única possibilidade praticamente que a população tem de se informar. E revistas tradicionais como a Veja, como a Carta, como a Isto É, a Época, que tem um perfil conservador. Então é uma coisa muito triste, mas nós achamos que o governo já começa a mostrar a sua verdadeira face, as dificuldades que vai ter, colocando 3 ministros dos partidos derrotados nas últimas eleições presidenciais e colocando no centro do poder o pensamento forte desses partidos que foram derrotados nas urnas, quando o povo tem a possibilidade de votar e de decidir o seu futuro. Por isso, nós queremos manifestar não só o repúdio à extinção do Ministério da Cultura, esperamos que o governo volte atrás, mas o repúdio a esse golpe. Eu acho que as forças sociais que querem o avanço do Brasil pela distribuição de renda, pela justiça social, pela emergência de um novo ator social do povo, marginalizado e pobre, que nunca teve vez nem voz, essas forças cada vez se manifestam mais e a população vai adquirindo uma consciência mais forte ao longo do tempo e muitas coisas vão acontecer e nós confiamos
Um minuto para concluir, deputado. Esse tempo que o Senado tem para concluir esse processo, Deputado os senadores poderão ainda ter um despertar de sua consciência, impedindo os 54 votos necessários para cassar a nossa presidenta, legitimamente eleita pela grande maioria do povo brasileiro.